Os meus não. Idiota. Saudações, caríssimos ouvintes do Converge, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. E aí? Beleza? Bom. Gostou da nossa abertura nova? Sem musiquinha agora? Nossa, beleza. Sem música de fundo, sem tristeza, mas ainda assim, sem perder a característica. Exatamente. Agora nós somos raízes. 2021, vida nova. Exatamente. A gente fez o primeiro programa ainda na pegada antiga ali, com as musiquinhas e tal, mas agora temos essa trilha de fundo. Pois é, demorou 6 meses pra eu te convencer disso. Demorou 6 meses pra eu achar uma trilha condizente. Okay. Eu topava substituir aquela, mas só se fosse algo melhor. E a gente encontrou. Ok, sim, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Agora sim, estamos todos nesse clima de forja. Então você está ouvindo aí, agora eu vou subir o som dos foles e dos martelos. Vai, tudo isso a gente não tá na forja não, é só pra dar um chance. Olha, pela temperatura... Pô, velho, você viu o tamanho do meu ventilador? Não é nada contra o seu ventilador. Não, é a minha temperatura corporal. Eu tomei café agora há pouco. Então você imagina, eu tô suando. Bom, você, nosso ouvinte que nos ouve no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Você também pode nos ouvir no Spotify, Deezer, todas as plataformas ali, Google Podcast. E no Instagram, siga nossas páginas, nossos perfis, @Convergere, e lá tem os nossos perfis pessoais também. É isso? É isso aí, Wilson. Então, Rodrigo, qual é o tema de hoje? Olha, o tema de hoje é: os meus heróis não morreram de overdose. Vixe! Falaremos de modelos de heróis, mas não os heróis comuns, mas aquelas pessoas que nos inspiram, né? É, tipo um herói da vida real, tipo João de Santo Cristo. Se você pegou a referência, isso denuncia a tua idade. Pois é, ele não tinha medo, né? Não tinha medo, ele roubava a vida. Já, Tá tudo errado. Fazer o quê? Herói brasileiro, é sempre isso. É. Não, lembra? Já tivemos uma época onde o nosso herói foi o caçador de Marajás. Chegou na presidência da República e foi empichado. Caramba. O Collor era o caçador de Marajá. Bom, nossos heróis não morreram de overdose. Então por que raios a gente vai falar disso, né? Entendam uma coisa, a gente não está aqui para exaltar grandes pessoas, grandes personalidades, colocar essas pessoas como símbolos assim que a gente tem que seguir, tal, mas a gente vai exaltar as virtudes, os valores que tais pessoas nos ensinaram. Exato. Isso a gente já nos coloca no primeiro ponto da pauta, né? Ícone ou ídolo? Exatamente. Qual que é a diferença entre ícone e ídolo? O ícone, ele sempre leva a algo superior. Ele é como uma seta que aponta uma direção. E o ídolo, ele é algo adorado por si. Então, você olha aquela coisa e o adora. É o exemplo do bezerro de ouro, né? Que a gente vai olhar na Bíblia lá, mas que justamente move o termo ali da latria e da dulia, né? Então isso a gente vai ver na ação de cada um deles. Uma coisa importante aí, já que você falou de dulia e latria, latria é o quê? É a adoração, você adorar a um Deus. E já a dulia é uma veneração, é você reconhecer os valores dos outros. E o principal é que ícone, né? Se você pegar exatamente na etimologia, isso parece bem com uma janela em grego antigo. Por que você acha que quando você clica num ícone no computador, ele abre uma janela? Ou por que você acha que os símbolozinhos que tem no celular, eles são também chamados de ícone? Justamente porque, não somente porque eles são uma seta, mas porque eles te levam a algum lugar. Aí entra aquela questão, não adorareis imagens e não sei o que lá, tal, movimento iconoclasta, tal. Mas enfim, aqui já serve pra gente fazer uma definição com um bom exemplo. Quando você pega a imagem de São Benedito e coloca um cafezinho ali nele, você está fazendo um ato, querendo ou não, de idolatria. Por quê? Porque você está atribuindo àquela imagem um poder que aquela imagem teria. Mesma coisa de você amarrar São Miguel, você colocar Santo Antônio de cabeça para baixo. Dentro do copo d'água. Tudo isso é um
é um paganismo adaptado pro Brasil. Ai, mas você tem que fazer isso, porque senão o santo não te ouve. Cacete, o santo não é a imagem. Puta que eu pariu. Mas agora, quando você reza para a imagem, ou o ícone, melhor dizendo, que já tem um valor espiritual mais profundo, sim, você está lembrando da pessoa a quem aquele ícone representa. Sim. Porque quantas vezes você já não vê, por exemplo, filmes antigos que não tinha WhatsApp nem chamada de vídeo, que você pegava uma foto de um ente querido que estava longe e abraçava. É o mesmo princípio. Exato. E a gente pode recordar que esse negócio de idolatria, ele é bem antigo. A gente citou até o exemplo do bezerro de ouro, né? Mas, por exemplo, os gregos e os romanos, eles tinham também não só os deuses lá do Olimpo, mas eles adoravam os seus familiares, os seus antigos. É isso, e principalmente então, em Roma. Sim, e eles tinham todo um culto por esses familiares. Então, cada família tinha os seus próprios deuses, com D minúsculo, que eram seus familiares, seus antigos, né? E aí tinham todos os ritos, todas essas coisas assim, que envolviam essa família. Então, é engraçado, até tá na minha monografia da faculdade, que quando tinha um casamento, a mulher, elas praticamente se convertia, mudava de religião. Porque ela saía da religião dos pais dela. E aí o que acontecia? Você imagina, nossa, que sociedade machista, porque a mulher que tem que se converter. Mas em compensação o cara está apresentando o que ele tem de mais precioso. A fé dele, os deuses vai ensinar e apresentar os deuses da família. Então, poxa, é algo assim bem... Imagina, seu bem mais precioso você entregando uma pessoa estranha, que veio de outra religião. Então tem-se uma comparação, não é machista não. Se me permite um parênteses, claro. O ritual de uma não hebreia que fosse casar com um hebreu e que fosse converter, sabe mais ou menos o que era? Não. Tinha que se despojar de todas as suas joias, as roupas que eram da antiga religião, e raspar inclusive o cabelo para ficar somente ela, né? Uma veste simples. E isso também serve como analogia e símbolo, ícone também é um símbolo que remete a uma outra coisa, leva o quê? A gente pensar, por que a gente não pode pegar, por exemplo, Aristóteles e catequizá-lo? Você tira tudo aquilo que não é cristão, tudo aquilo que é pagão, tudo aquilo que é falso, e fica com o cerne. Daí aquilo que é a verdade desnuda, ela entra para o panteão daquilo que vira o tesouro da igreja. Pois é. Quer dizer, não tesouro da igreja, né? É guardado pela igreja, porque se deixar na mão de qualquer idiota aí... Sim, A gente vê hoje em dia, né? Tipo o Leandro Carnal. Nossa, por que mencioná-lo? Meu Deus. Se falar 3 vezes rápido, ele aparece, tipo o Leandro do banheiro. Então, o pessoal da Formação do Imaginário fez um post muito bom sobre os dois, né? O Karnal e o Cortella. O Karnal seria um excelente crítico literário. Se você falar mais uma vez, ele aparece. Cuidado. Meu Deus. Mas enfim. Ok. O careca que não deve ser nomeado, o Voldemort. É o Valdemar. É menos pior. É menos pior aparecer o Voldemort do que aparecer o Karnal. Puta! 3 vezes! Ah, não! Olá, seus delirantes. Nossa, isso foi muito horrível, muito pontual. Mas... Vamos voltar pro tema, por favor. Vamos lá. Já excluímos aqui do nosso panteão o Karnal também. Putz, 4 vezes no mesmo episódio? Não merece tudo isso. Some. Já dá a volta e fica ruim. Bom, então, como a gente disse anteriormente, não estamos aqui para idolatrar pessoas, mas sim feitos, virtudes, esse tipo de coisa, né? Isso que nos ensina e realmente nos transmite alguma coisa. Também vamos mencionar aqui não só pessoas famosas, tá? Mas por que raios que a gente precisa disso? Por que raios que a gente precisa desses modelos, né? Tecnicamente a gente não precisa. Tecnicamente a gente precisa sim. Claro, porque qual que é o principal jeito que qualquer pessoa aprende? Vendo fazer. Imitando os outros. Exato. Ok. É porque eu ia te usar de exemplo. Eu falei. Porque você vai falar aí mais pra frente que você não tem as pessoas, não sei o quê, mas você pega os valores desnudos.
Tá? Então é por isso que eu ia usar o tecnicamente, usar a exceção aqui à minha frente. Ok. Tá? Mas... Sorry about that. Enfim, a gente usa esses modelos justamente por isso que o Rodrigo falou. O melhor jeito de a gente aprender é vendo alguém fazer. E quanto melhor o professor, cara, melhor a gente aprende. Eu estava lendo, como surgiu o tema de hoje, né? Eu leio sempre o ofício das leituras e gosto muito da segunda leitura. Hoje, Santo Inácio de Antioquia, num sermão dele, ele fala justamente disso, de que a gente precisa ser. O cristão ele não pode nem pecar. Ele já começa falando isso. Então, justamente trazendo todos os hábitos que o cristão deve ter ali, e principalmente o deles de, se não é, não pareça, não cresça. Fique em silêncio. É muito melhor você ser silente e não ousar aparecer do que você fingir ser alguma coisa que você não é. Então, já começa aí. E aí ele fala justamente, o melhor professor é aquele que domina esse assunto e faz como Cristo, que justamente mostra ali com tudo que foi acontecendo na vida dele. Então, esse passo a passo dessas nossas inspirações, desses homens que a gente vai comentar aqui, são justamente pessoas que nos ensinaram alguma coisa, algum valor ou algo assim, para que a gente saiba fazer direito. Não também que a gente sejamos excelentes alunos. Não. Fale por você, sou um ótimo aluno. Eu anoto tudo, assisto as aulas 2, 4 vezes. A meta é sempre o aluno superar o professor. Há controvérsias. O aluno superar o mestre. O desejo de um bom mestre mas conhecer o que o Cristo diz? Ah. O discípulo nunca será maior que o seu mestre. Sim. Bom. Mas a gente conhece um bom mestre pelos bons alunos também, né? Sim. Então, é o que importa. Então, sem mais delongas, falemos dos dito cujos. Então, acho que o primeiro modelo de masculinidade, um homem assim, viril, tem uma imagem muito boa, que acho que eu vou postar nos stories lá, que mostra São José todo... Jesus com 40 de braço? Não, São José com 40 de bíceps ali. Então, é isso que eu tô falando, 40 de braço. Nossa. Mas, cara, ele muito bombado ali. E justamente mostrando o que era ser homem. Eu tava também, formação do imaginário tá me ajudando pra caramba. Nas artes, né? O porquê que a beleza não é um traço masculino nas artes. Porque quando se faz uma obra de arte de um homem, para você expressar que aquilo é um homem, você exalta o quê? A sua masculinidade, a sua virilidade. Então, por isso, principalmente, que a genitais estava aparecendo ali nos gregos. Mostrava lá tudo o homem na sua integridade ali. Então, ver e contemplar essas imagens de São José mostram essa virilidade. Fora todo o exemplo que um homem excelente deixa. Então, é importante que a gente veja São José não só como aquele homem excelente, mas entenda as entrelinhas. A gente pensa assim, Deus Pai confiou a São José cuidar dos 2 maiores tesouros. Tesouros esses que precisavam de proteção, precisavam de um guardião, alguém que zelasse e os protegesse. Então, os 2 maiores tesouros, a Virgem Maria e o Cristo. Que homem que teria a força, a coragem para servir e proteger esses 2? Cara, São José, ele foi muito escolhido, ele muito preparado. Eu acredito que desde a ideia de Deus ali, não sei se ele foi imaculado como a Virgem Maria, isso aí deixa para a igreja decidir, se cabe um dogma, talvez, mas... Para definir um dogma vai muita briga ainda. Então, eu sei, mas Josefologia ela tá aí. Quem sabe, a gente espera o fim desse ano e reza. Mas, pô, se São João Batista foi santificado dentro do ventre da mãe, São José no mínimo foi isso também. Mas São João ele foi santificado pela presença do Cristo e porque Sim. ele foi o precursor. Sim, mas a Virgem Maria, desde antes, ela já havia sido preservada também. São José, quando ele chega e é apresentado à Virgem Maria, ele já era um justo.
Já era um santo ali. Sim, mas se você coloca ele como imaculado, aí que entra uma questão aqui. Se você coloca ele como imaculado, ele não seria um exemplo perfeito de masculinidade, assim como o Cristo. Por quê? Porque até a Virgem Maria pode ser um exemplo perfeito, porque ela é a epítome, essa palavra bonita que você gosta, de todas as perfeições, embora seja mulher. Né? Porque assim, parte da luta de quem não é imaculado é vencer as suas próprias paixões. Então, aqui é o meu ponto de vista, tá? Não tô falando nada. Aqui não é só... realmente, a fonte disso aqui são vozes da minha cabeça, eu que tô pensando isso aqui, não tô baseado em nada. Se você coloca São José como exemplo perfeito de masculinidade e ele era imaculado, isso coloca um abismo muito grande entre nós e ele. Um abismo quase tão intransponível quanto entre nós e Nossa Senhora, quanto entre nós e o Cristo. Sendo que, pelo que eu via, São José, ele era o mais próximo de nós, porque ele era a fonte que nos levava para esses dois. Sim. E também isso diminuiria muito a ponte entre a Virgem Maria e São José. Também. Que a gente daí sabe que diferença existe... da hiper para proto do dia. Exato, seria bem próximo. Mas também eu penso no seguinte, também outro aspecto, tendendo para esse lado, é justamente São José, ele é um ícone de Deus Pai dentro da Sagrada Família. Então quando a gente vê essa imagem, vê São José, ele está ali remetendo a Deus Pai. Cristo só chamou dois seres de Pai. O Pai, Deus, Pai, O ser por excelência, a primeira pessoa da Trindade, e São José. Mano, que honra! Imagina um bagulho desse. Chegar lá, o verbo encarnado chega pra você e fala: e aí, pai? Nossa! Tudo bem que eu não consigo imaginar Jesus falando: e aí, pai? E aí, coroa? Deixa eu pegar o carro, não rola. A gente adapta. Eu no meu aramaico tá falho aqui. Não sei qual que era a saudação da época. Shalom, porque não era no aramaico, acho. Era a saudação shalom? Era no hebreu. Então, porque todas as religiões... escuta aqui, povinho modernista. Todas as religiões, elas têm um idioma sagrado. Que raríssimas vezes, é a língua corrente. Os judeus têm o hebraico. E todo mundo falava aramaico. Né? Os gregos têm o grego antigo. E tem o grego moderno. Nós temos o latim. E os hinduístas, eles têm o sânscrito. Você acha que todo mundo fala em sânscrito hoje em dia? Caramba, vai cagar no mato. Vai entender os Vedas. Caraca, Vedas? Nossa, Vedas era uma ONG vegana, cara. Era uma ONG ou um restaurante vegano. É sério, eu lembro de alguma coisa do Vedas, enfim. Os Vedas são os escritos sagrados. É que assim, o hinduísmo ele não era uma religião, por mais que as pessoas entendam que... Na verdade, nem os gregos tinham uma religião. Na verdade, era um jeito que faziam com que várias religiões vivessem juntas. Sim, era a grande salada mista ali. É. Mas, enfim, o ponto é São José. Diante de tudo isso, diante de toda essa situação, e ainda, ele é escolhido para ser o chefe dessa família, porque a família patriarcal ali, então, toda circundava a pessoa do pai. E aí, Deus escolhe, por divina providência, escolhe o menor dos seres para servir. E justamente por isso, sabendo dessa condição, que São José fez bem esse papel. Justamente por saber disso, que dos três ali, ele era o menor. E por isso ele pôde liderar. Por isso ele pôde proteger. E, poxa, vamos lá. Quando Cristo nasceu e houve a perseguição e mataram os mártires, né? As crianças. Mártires inocentes. Isso rolou tudo isso. Deus Pai, na sua divina providência, ele podia fazer 500 coisas. Podia fazer cair uma pedra ali para resolver o problema, mandar uma sífilis, uma diarreia, que era coisa comum, um dente ruim. E a galera morria de dente ruim. Mas não. Ele decide mandar um anjo em sonho para São José. Fala, pega o menino e a sua mulher, corre para o Egito. E fica lá que eu resolvo aqui. E ficou, foi e voltou. E justamente até o Rodolfo me deu a seguinte teoria. Que São José era fleumático justamente por isso. Que ele agia como Abraão. Quando vem uma mensagem de Deus, ele vai e faz. Mas aí ele tem minhas dúvidas. Mas
São José, ele realmente está lá. Deus Pai contou com São José. Então imagina, que honra, que homem. Então por que não seguir um modelo desse? Para essas virtudes, para essa hombridade, para essa virilidade? Ou será que a molecada de hoje em dia, depois que casa, tem essa coragem de defender com a própria vida, a sua esposa, a sua família? O molecado hoje em dia, quando casa, não gosta nem de fazer o dever, porque acha que é pura pecado. Exato. Algo a mencionar sobre São José? São José não tem o que ser falado, né? Tipo, São José... falar de São José como exemplo de masculinidade, a gente sempre vai esbarrar nessa, né? Tipo, é ele lá e eu cá. Né? Porque antes da gente chegar à santidade, a gente tem que ser pelo menos salvo. Né? O pessoal hoje em dia tem umas teorias, não, eu já vou ser santo, e não tá nem se preocupando se vai ser salvo primeiro. Tipo aquilo que os protestantes falam, a salvação é individual. Por mais que tenha um erro aí, tem um acerto lógico. Porque se você pega, por exemplo, o capítulo 2 da regra de São Bento, o que é atribuído ao abade? O abade também é responsável, como pai de família, por aqueles que estão sob o seu cuidado. Só que assim, se ele não cuida de si, todo mundo perece. Se alguém perece, ele perece junto. Então, antes de querer ser santo, tem que se preocupar em estar salvo, né? Exato. É o básico. E para isso tem que ser uma boa pessoa. E o que é uma boa pessoa hoje em dia? Né? Na forma Olavo de Carvalho de dizer, é o cara que não rouba, que não come a mulher do vizinho muitas vezes. É ênfase para as muitas vezes. Tipo, essa é a boa pessoa brasileira. Tipo, rouba um pouquinho ali, mas rouba, mas deixa. Rouba, mas faz. Como diz o Emílio, é o afegão médio. Acho ridículo essa eu acho o afegão médio. Cara, a gente mora no Afeganistão. Mas é interessante essa definição que você deu do abade, que é justamente o que é o pai dentro de uma família. Abade vem de abá. Exato. É essa mesma situação. Se o pai daquela família tá ruim, a família inteira vai estar ruim. E a alegria do pai, muitas vezes, vê os outros bem. A figura do pai, ele é solitário ali, ele tem esse distanciamento, porque é complicado para um homem ele se consolar com a sua esposa, pedir conforto ali. O homem, ele se consola com Deus. Seria o ideal. O homem se consola com a mulher, porque é a festa na barriga. Por quê? O que consola o homem? É aquilo que agrada os seus sentidos. Por quê? Porque nós somos animais também, né? Nós temos essa necessidade sensorial, perceptiva e estimativa. Né? Um homem não só pode, como ele deve, né? se consolar com a sua mulher. Não pode tratá-la como a mãe dele. Então, é esse o ponto que eu queria chegar. Um consolo. Poxa vida. Porque você pega Tobit, o pai de Tobias. A falta de consolo que falta da mulher pra ele. Sim. Mulher só critica, só manda ele tomar naquele lugar. Tudo que ele faz tá errado. Porra, como que ele se consola em Deus? Ele consola em Deus chorando. E ainda assim vai lá e caga nos olhos dele. O meu ponto era justamente mudar a relação. De relação horizontal para vertical. Justamente colocar, quando o homem coloca a esposa no lugar de mãe. É esse o perigo. Esse é o grande perigo de criar essa dependência emocional colocando a mulher como um ser superior ali que vai dar todo esse conforto com não sei o que, como se fosse a mãe. Não é mãe, é esposa. E precisa ter as suas reciprocidades. Porque se cria uma relação hierárquica, lascou. Algo de errado não está certo. Mas não existe hierarquia. Não, mas eu digo essa hierarquia do homem colocando-se o marido colocando a sua esposa como se fosse mãe. Você muda a regra do jogo. A regra, por mais que exista uma hierarquia entre marido e mulher, dentro do casal ali, é uma coisa. Mas é diferente da relação hierárquica entre filho e mãe. Sim, de fato. Então, é essa mudança hierárquica. Muda o ranking, tá ligado? Aí vira outro. A regra do jogo muda. Então, enfim. Quanto à masculinidade, de São José seja esse exemplo aí pra gente carregar bem. No caso, esse aí é o seu exemplo principal, né?
Só que como você introduziu, né, na introdução do episódio, redundância sempre amo, eu tenho uma dificuldade grande de concretizar os meus modelos. Nossa, mas por que, Rodrigo? Não sei lá. Por tendência de temperamento e de gosto pessoal, eu sempre gostei de venerar, digamos assim, conceitos mais abstratos e abrangentes, muitas vezes apenas aplicado a pessoas concretas. Nossa, você falou bonito, Rodrigo, para dizer o quê? Eu gosto mais da ideia do que da pessoa. Nossa, como assim? Veja só a nossa discussão de São José. São José é uma figura perfeita que você coloca ali como um modelo. E eu penso, mas olha, veja só. Porque eu já estou comparando o modelo com o conceito abstrato. Porque qual que é o conceito abstrato de masculinidade? Ah, masculinidade é ser homem. O que é ser homem? Veja bem, tá vendo? Se você não sabe definir o que é um homem, o que é um homem de verdade, um homem másculo, né? O que é isso? Você fica preso nas definições prontas, né? Porque hoje todo mundo pensa por bordões. Né? Fala, não, porque o que é ser másculo? É a masculinidade tóxica. Já vem na hora. Masculinidade tóxica não existe porque não é masculinidade. Então, exato, né? mas eu digo do jargão. Sim, mas a virilidade. Pô, a virilidade também, por incrível que pareça, pra você, meu jovem amiguinho, não é exclusividade masculina. Santa Teresa d'Ávila que o diga. Ruth, né? Judite, Nossa Senhora. Sim, Santa Teresa d'Ávila, da hora que ela falava para as freiras lá, sejam viris como os varões. Sim. Carmelita. O povo acha que só porque... Não. Complexo de Disney. O pessoal acha, não, a mulher tem que ser boazinha, tem que ser uma princesinha, não pode fazer nada, não pode cagar, não pode soltar um pum. Poxa vida, mulher é ser também. Exato, é bicho também, pô. Né? E mulher é um ser que existe, é um ser pensante. Por mais que ela, por natureza, tenha a ideia de que possa controlar os outros, né? Isso vem embutido, ela também é um ser pensante. O homem também não pode controlá-la, porque são dois seres pensantes. O que é uma família? É uma micro-sociedade. Quando falar são uma só carne, não quer dizer que eles deixam de existir enquanto indivíduos. São dois indivíduos que estão tão unidos que chegam a ser uma só carne. Assim como a mão direita é a mesma carne da mão esquerda. Né? Tipo, elas são independentes. Se você vai tocar piano, cada uma faz uma coisa. Mas eles continuam tocando a mesma música. E a harmonia entre as duas é... Quando tá fora de harmonia, fora de ritmo, alguma coisa ali, você percebe. Mas quando as duas estão harmonicamente interligadas ali, fica algo belo. E é isso. Quando a gente pega esses conceitos abstratos e a gente compara ele com os modelos, a gente vai ver que não existe modelo perfeito. Por isso que eu nunca disse, mesmo quando eu era ateu, eu falava, eu não tenho ídolos, eu tenho heróis, porque eu admiro algumas coisas deles, mas eles não são ídolos, eles não são perfeitos. Né? Todo santo tem pé de barro. Sim. Era a minha frase da época. Eu era ateu, né? Porque pra mim, santo e... Sim, mas aí a gente se converte e entende que o exemplo perfeito é Cristo, mas aí a gente toca do abismo. E é bom falar isso porque eu percebi muito bem isso lendo Galeno. Galeno, que é sobre os temperamentos. Ele fala que é difícil você imaginar que existam apenas 4 temperamentos. Porque na verdade existe o 5º, que é o temperado. Porque como que você vai saber que algo é quente ou frio? Ele é comparado com o quê? Porque, por exemplo, vamos comparar o sanguíneo com a primavera. Não, a primavera é o temperamento perfeito. Porque qualquer coisa que saia fora ali, algo que seja mais úmido do que quente, causa doenças, mesmo na primavera. Pega os exemplos dele. Então, se Cristo é o temperamento perfeito, nós vamos ser mais perfeitos conforme nos assimilarmos a Ele. Só que, vamos dar as devidas proporções? Segue os mandamentos primeiro, que está de bom tamanho. Exatamente. Os 15, os 10 da lei de Deus e os 5 da lei da igreja. E você achando que era só 10. E quando a gente fala de masculinidade, bom, ela resvala realmente no que é o ser homem, né? Tipo, tem a ver a sua parte, desde a parte mineral até a parte racional. Porque o homem do sexo masculino, embora existe outro tipo de homem? Hoje em dia existe um homem do sexo fluido, do gênero fluido. Bom, existe macho e fêmea, o resto é gambiarra. Eu estou falando exatamente das gambiarras. Mas enfim, o homem
né, realmente masculino, ele é mais masculino conforme ele vive o quê? A virtude. Então, qual que é o grande comparativo para saber se uma pessoa é realmente máscula? O grau que ela está tendo na virtude. Por quê? Qual que é a palavra para homem em latim? Como? Não. Esse é grego. É grego. Vir. Vir? Por isso, virilidade. E daí vem também outra palavra, virtus. Que é a palavra que significa virtude. Ó. Sacou? Oh. Por isso que eu gosto de contexto abstrato. Realmente, você vai... tem suas preferências, cara. É o que eu falei do fluido também. Então, só colocando uma coisa, eu peguei aqui o trecho do ofício, né? Conhece-se a árvore por seus frutos. Igualmente, o que se declara de Cristo será reconhecido por suas obras. Não se trata de declarações, mas de perseverança na virtude da fé até o fim. Melhor é calar-se e ser do que falar e não ser. Coisa boa é ensinar, se quem diz o pratica. Então, isso tudo que a gente vem querendo dizer aí desses exemplos, né? Desses heróis que não morreram de overdose. Pois é. Certo, então, adelante. Ok, próximo conceito. Vamos falar então do seu favorito, trabalho. Trabalho, que beleza. Eu tive um grande exemplo de trabalho em casa. Meu pai, ele tem diabetes desde os 14 anos. Então, ele toma insulina desde que se considera a gente. Ele começou a trabalhar, começou a tomar insulina. Então, e a insulina tem vários estudos que mostram quanto o seu uso prolongado vai degradando diversas funções do corpo e tal. Principalmente funções cognitivas, funções realmente de raciocínio ali. E eu vendo esse declínio da saúde do meu pai, sabendo disso, né, a partir do momento que eu tomei consciência, eu fui olhar a vida dele, né, e o quanto esse homem trabalhou, cara. E isso dentro de casa, eu fico admirado. Meu pai chegou atrasado um dia, que eu me lembro, no trabalho. E nesse dia, ele aproveitou e ainda me deixou na escola. E aí o pessoal deu risada porque eu cheguei dirigindo cadetão lá. Então foi a única vez que eu lembro que meu pai chegou atrasado. E ele sempre ensinou esses valores, cara, de trabalhar. E o meu pai, por muito tempo, ele trabalhou numa grande empresa de louças, né? Era modelador, fazia os modelos ali. Meu pai fez um monte de trabalho diferente. Fez tornearia, fez mecânica de auto, eletricista. Então, meu pai os velhos antigos que sabiam fazer tudo. Troca resistência, troca lâmpada, instala interruptor, enfim. Aí, eu vendo esse homem dentro de casa, trabalhando, feito um caramba ainda de domingo, ia ajudar o padrinho dele que tinha lá o Samambaia, que tinha os forrozinhos, ficava de segurança lá. E ainda trabalhava a semana inteira e de domingo ainda fazia esse bico. Sábado à noite e domingo à tarde pra noite ali também. Caraca! E meu pai era o trabalho dele. E aí que tá, isso que eu vi quando ele se aposentou. Quando ele se aposentou, ele sentiu uma grande crise de identidade ali. Porque ele não era mais o segantinho ali da empresa. Ele se tornou só um Nori. E isso fez, até ele retomar o pé ali, foi difícil. E foi bonito de ver ele tomando corpo nas funções da igreja agora. Então ele tem toda a parte da vivência lá, ele é do catecumenato, então ele é o responsável da comunidade, ele é também ministro das exéquias, então está sempre fazendo e tal. E bonito como ele abraçou isso como identidade. E o quanto ele se entrega por isso. Até hoje, mais velho, fazendo esse trabalho não remunerado monetariamente, mas ele realmente é isso. Ele faz isso com amor. E ele serve. Ele realmente trabalha e dá a vida fazendo isso. Por mais que ele não tenha muito estudo, não seja assim um cara mais articulado, na hora de pôr para fazer ali, ele vai lá e faz. E sanguíneo ainda. Então, se botou ele para fazer, ele tá curtindo,
tá dando sucesso e tá fazendo certo, tá dando resultado, ele vai fazer aquilo empolgado pra caramba. Esse é o meu exemplo de trabalho. Legal. Eu sou um vagabundo, então. Olha, de exemplo de trabalho, cara, olha... Realmente, o homem que fica muito parado, ele não progride mesmo, né? Uhum. Mas também, o meu pai também foi um grande exemplo de trabalho. Meu pai nunca foi formado em nada e tal. Meu pai é da roça. Então ele sabe fazer tudo da roça. Uhum. E ele não parou de trabalhar até ele ter um problema de coluna que ele não conseguiu nem sair para catar os papelãozinhos dele. Aposentado com 2 casas de aluguel, uma casa de aluguel. Uhum. Aí ele ainda saía para pegar uns papelãozinhos na rua, para dar os rolezinhos dele de brisqueta. Caramba! E meu pai teve problema de coluna a vida toda, né? Já ficou entravado em casa uma par de vezes, na cama, fazia aquele negócio de pedra quente, que tentava resolver os bagulho lá pra ver se sarava e tal. Nossa! Meu pai sofreu, hein, por causa da coluna. Uhum. Mas, beleza, nunca parou de trabalhar. Mas, enfim, dinheiro nunca tivemos, né? Até porque meu pai é fleumático, né? Tipo, vamos ficar em paz, que já é o suficiente. Tá dando pra pagar as contas, já tá de boa. Mas uma cena que eu não vi, mas me contaram, e que é aquela cena que pega, né? É que o meu pai já chorou porque não tinha dinheiro pra pagar a conta. Isso é trash, cara. Se mata de trabalhar. Essa aí teve uma época que sumia dinheiro da carteira do meu pai. Ele achou que foi eu e tal, mas era um trabalho, cara. Então, foi Nossa, ele ficava arrasado. Porque era colega de trabalho, eram os amigos dele, né? Era a galera que vivia mais com eles do que em casa. E aí começou a sumir, então quebrou o pau comigo, achando que era eu. Meu Deus do céu, sou preto, mas não tô devendo. Não, mas, cara, foi trash. E aí teve um mês que os caras pegaram tanto e faltou. E eu vi, na verdade eu não vi, eu ouvi uma cena dessa. Isso, eu não sei, meu pai nunca gostou de banco, né? Então ele gostava de ter o dinheiro ali. Ele herdou isso do meu avô. Meu avô velho com os bolsos, né? Tinha 3 coisas no bolso: o pente, que não era pro cabelo, era pro bigode, o documento e um chumaço de dinheiro com 2 elásticos velhos. Era sempre isso, estava no bolso do meu avô. Então meu pai, ele tinha esse costume também. E isso foi trash, cara. Chegaram a pegar metade de um salário. Cacete, velho. Então, tenso. E ele descobriu quem era? Nossa, cara, foda. Quando casaram, tomaram golpe também. Compraram terreno lá em Campo Limpo. Tal, na hora de passar a escritura, o cara sumiu. Casaram, tinham juntado dinheiro, compraram terreno, perderam tudo. Então, tenso. Mas são coisas que a gente passa e eu já estava no mundo já nessa época. Pois é. Mas isso fortalece. O bom é que esse tipo de situação fortalece o casal ali quando eles têm cabeça boa e realmente usam isso por motivo de união, lutam juntos para resolver o problema. Sim, aproximando, né? É aquele tal negócio, né? Um inimigo em comum sempre aproxima. Exato. Né? E isso resolve muita coisa. Bom, adiante. Adelante. Então, o próximo exemplo, que eu particularmente utilizo como um exemplo profissional. São 2 escritores assim que vêm de uma escola literária belíssima, que é a escola inglesa. Começou com Sir Cardial Henry Newman, ali que foi dando sequência nessa. Ele começou, mas tem 2 expoentes ali que realmente eu gosto muito, que não chegaram a se conhecer, mas os escritos do primeiro foram de conhecimento daquele que formou o segundo. Então, sem mais delongas, Chesterton e Tolkien. Esses 2 escritores, para mim, são grandes exemplos de, não só como escritores, mas de homens que viveram essa profissão.
O Chesterton, ele, fanfarrão ali, todo sanguíneo, alegre, ele era muito bom nos artigos dele. Então ele tinha ali no jornal que ele escrevia, então os artigos do Chesterton eram sempre muito bons. Isso dava uma renda boa para ele. Ele chegou a ter, não ser famoso, mas ele era conhecido ali dentro da região dele e pôde aproveitar isso. Não de gozar dessa fama, tipo, ex-BBB vai ser DJ. Não. Subcelebridade. Exatamente. Mas um cara que era conhecido pelo trabalho dele. Vamos comparar hoje, tipo, sei lá, guardadas as devidas proporções, tipo o Arnaldo Jabor. Tá? Não, tô falando de conhecido. Não tô falando pelo escrito. Tá, eu sei, eu também. Mas era conhecido ali. Então ele fazia. Comparar com o Olavo de Carvalho, cara. Não, mas. Então, é que o Olavo tá mudando o pensamento de uma nação, assim, também. Mas ele começou escrevendo no jornal, né? No Diário do Comércio. Ok, o Olavo no começo, não o que é a figura do Olavo hoje. E falando de escritores, né? Então. Sim, mas é que o Chesterton não chegou nesse patamar também que o Olavo tá hoje. Essa é a diferença aí. Mas enfim, eu acho também que não tinha chegado por conta das mídias, né? Era muito. Também. A propagação do Chesterton chegando hoje pra gente, né? Que as coisas do Chesterton, que começou uns 3, 4 anos atrás, começou a surgir as coisas. Enfim, pormenores. Mas a forma com que ele escrevia, todo o carinho, tanto que quando ele vai escrever a sua obra de ficção, né? Ele pega um detetive baseado numa figura que ele conhecia, que era um padre. Então o Sherlock Holmes dele ali era um sacerdote. E ele ia ensinando os valores. Porque o cara não estava só preocupado em prender, mas salvar a alma daquele que estava cometendo crime. Então, toda essa criação ali do Chesterton e a articulação com que ele mostra o que ele quer passar nas ideias, a clareza de ideias e da argumentação dele é fantástica. Tem uma live do Ítalo com o Júnior, eu não lembro o nome dele, é um cara da Sociedade Chesterton, eu sei que é Júnior alguma coisa lá. Eles falando sobre o Chesterton, né? E o Ítalo, ele diz algo assim que é bem, dói um pouco, assumo, mas ele é bem pontual. O Chesterton não se compara aos grandes clássicos. Não dá pra colocar ele essas mentes brilhantes. Então, tipo, Dostoiévski ali, ele não chega nisso. Só que o que o Chesterton escreve, ele escreve com tanto amor que você lê aquilo, você se deleita de um jeito completamente diferente. E isso que valoriza. Porque ele transmite o amor ali. E isso realmente é claríssimo. Você lê Chesterton, você fica conquistado por aquilo. Cara, a ortodoxia dá vontade de grifar o livro inteiro. E cada frase é uma citação boa. E coisas ali que realmente fazem com que a gente entenda, fazem com que a gente se apaixone por aquilo que está lendo. Influenciado por tudo isso, o padre que ajudou na criação do Tolkien, o Tolkien pai, o J.R.R. Tolkien, né? Ele criou, porque o pai do Tolkien faleceu muito cedo, e a mãe dele não conseguia criá-lo sozinho. Ela também acabou falecendo um pouco mais tarde, mas não tão tarde, tão cedo quanto o pai. E aí esse padre que o criou, ele foi utilizando todos esses escritos do Chesterton ali. Isso foi baseando no Tolkien. E o Tolkien, como bom melancólico, na hora que ele vai escrever os livros, ele vai numa riqueza de detalhes. Que isso traz o mesmo amor que o Chesterton. É engraçado como você vê de dois jeitos completamente diferentes, mas que passam o mesmo sentimento. Então, ao você ler lá que no alto do cume de um morro, o grenar da grama, enquanto o vento batia, trazia um aroma de flores, e não sei, a forma como ele vai descrevendo, tá batendo o vento na colina, você imagina, você sente o cheiro, cara. É incrível. Incrível de ver isso. Só a festa do Bilbo lá que é chata, depois o livro melhora. Mas ele ia trazendo tudo isso, e de onde raios que ele tirou isso? Eram histórias que ele contava para os filhos na hora de dormir. Cara, que sensacional! E ele lá, poxa,
professor de Oxford, e a gente pensa, nossa, Oxford, né, não sei o quê. Não dava muita grana. O cara tinha que criar os filhos. Ele falou, eu preciso de uma renda extra. Todo mundo tá precisando hoje. Pô, vou fazer o quê? Vou pegar essas histórias e escrever. E aí tem a fatídica cena lá do corrigindo prova e numa toca no chão eu vi um hobbit. Pronto, aí surgiu. E o cara, nerd das letras, né, das línguas, ele começou a estudar e ele criou toda a história com um pano de fundo para usar os idiomas que ele tinha inventado. Então, putz, olha o tamanho da nerdice. E justamente isso, e a forma com que os dois escrevem, a forma com que eles transmitem toda essa história, seja na ficção, com o Padre Brown, ou com o Tolkien, com o Hobbit, Senhor dos Anéis, seja nos escritos mais atuais, assim, de coisas mais reais, seja nas cartas do Tolkien ou toda a obra do Chesterton, ali, apologética católica. Os dois, eles demonstram uma sabedoria imensa por aquilo que realmente importa. E os dois zelavam pelas suas famílias de forma assim, maestral. O Chesterton, ele disse, quando ele foi se casar, a primeira coisa que ele foi comprar foi um revólver. Ele não sabia se ele precisava, mas ele sabia que tinha que proteger a família. E o Tolkien, antes de casar, primeiro que ele conheceu a esposa dele muito nova, foi pedir pro padre lá para poder namorar e ele falou, só quando você se formar. Depois de 5 anos, ele foi atrás da mulher, a mulher tava noiva, ela falou, olha, tal, não sei o que, tô de volta, agora a gente pode namorar. A mulher largou o noivo e foi e casou com ele. Esperou 5 anos. Pois é, Tolkien é talarico, né? Que nada, mano. A mulher que desistiu ali, ele foi lá e voltou. Então, ele falou que ia voltar. Mas ele foi talarico. Foi nada. Mas se ela tava noiva. Bom, mas imagina, o padre falando, você quer namorar com ela, você vai esperar 5 anos. Deu certo. Enfim, isso é um tom dos dois que eu queria trazer. Ok. Aqui é o momento onde eu não tenho ninguém. Tipo, porque, cara, eu gosto de livros, eu gosto de ler. Só que eu gosto dos livros e dos assuntos. E quem escreve? Eu gostava bastante do Con Eagledon e do Bernard Cornwell. Nossa. São 2 autores britânicos também. Históricos pra caramba, né? Sim, justamente que eles vão na linha do Tolkien. Mas, cara, eu não vou dizer que eles são os meus escritores favoritos. Porque eu não tenho favoritos. Tipo, legal, gostei desse livro. Esse livro é legal. Sim. E profissionalmente falando, eu não sou escritor, então... Você mencionou o Olavo aí também. Então, da obra dele. Eu não li nada do Olavo sem ser os artigos. Nenhum livro dele eu li. Uhum. Porque, tipo, uma coisa é você ouvir a aula dele, outra coisa é você ler os livros. Sim. E, tipo, enquanto professor, beleza, eu gosto bastante do Olavo. Mas, cara, eu nunca vou ser um Olavete também. Por mais que eu goste bastante dos Olavetes. Né? Não tô dizendo que Olavete no sentido pejorativo. Tipo, falando no sentido de, cara, tipo, legal, Olavão. Olavo tem razão. Tipo, ele tem, mas... tipo, e... Cara, é muito abstrato. O próprio Olavo de Carvalho, pra mim, ele é muito abstrato. Assim como o filho dele, Gugu. Porque o que eu conheço dele são as aulas, não conheço a pessoa. Então, fica difícil. Tipo, você pode dizer até que você conhece a pessoa do Tolkien e do Chesterton, porque você leu a obra, você leu a biografia, você, querendo ou não, fez uma certa amizade com eles. Eu não. Eu confesso que eu me sinto mal, que eu me sinto, sei lá, um ET. Cara, ok. Eles se tornaram meus pen pals porque realmente é aquilo que a gente tava falando em off, né? Quando eu gosto, cara, eu vou atrás e aí eu quero saber da vida dos caras. Realmente. Então, pra finalizar aqui, vamos falar dos últimos, né? Aí que eu trouxe, que é mais pra parte da maturidade. E esses são exemplos atuais. Eu acho que até posso dizer aqui, puxando meio um saco, dizer que foram inspirações. Meio? Inspirações para muita coisa e ajudaram muito mais do que
do que aparenta. Mas... dadas as devidas proporções aqui, eu sou o Chico. É lógico, né? Então, J. Borgognoni e Francisco Scorsin, os náufragos. Então, como não mencioná-los, né? Os caras que... Um trabalho fantástico ali com o podcast deles e toda a parte que eles fazem de trabalho no Instagram, passando conteúdos e tal. Então, ajudaram principalmente em várias resoluções da minha maturidade. Eu, por muito tempo, eu não quis lidar com algumas questões, principalmente dessa questão de cultura pop e tal, que eu tinha um passado muito ligado com isso. Muito nerd. Muito. E quem me ajudou a resolver isso foi justamente o Jota e o Chico, a usar isso para uma coisa boa. Que era algo já que a Mikta falava desde a primeira vez que ela me viu, cara. Ela me via lá com umas camisas de herói que eu tinha na época e falava: você vai usar isso ainda para servir a Deus. Eu falei: você tá maluca? Tá doida? E tá aí, né? Eu nunca contraria uma palavra de uma freira. Sempre dá ruim. Mas, Jota e Chico, eles têm coisas assim, pontos assim fantásticos. Um podcast assim, que eu lembro que me ajudaram muito foi o do Dia dos Pais, Fracasso da Paternidade. O naufrágio da paternidade. O naufrágio da paternidade. E ali mostrando que você como filho ingrato, não sei o que, mostrando totalmente. E uma das frases do Jota que quebrou minhas pernas foi o seguinte: você não gosta, ou você fica complicado com o seu pai porque você vê sempre essa relação de pai. Conta a história dele na sua cabeça como se fosse uma outra pessoa e vê se você não ia ter empatia. Eu ouvi isso 3 horas da manhã, cara. Eu chorava, vendo uma criança. Eu falava: putz, comecei a pensar na história dos meus pais e falei: nossa, realmente, por que eu não tenho compaixão com esse ser? Eu falei: nossa, eu sou um ingrato, eu sou um lixo. E depois o curso deles do Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, cara, sensacional, fantástico, é muito bom. E todo o conteúdo deles ali, as boias, cara, vira e mexe tem coisa muito boa. Agora também que a gente eles estão falando bastante das camadas da personalidade ali, tem sido muito bom. Então são 2 amigos, considero os amigos realmente, porque me deram boias para sair do naufrágio da minha vida. Aí que foram vários naufrágios. Eles têm os naufrágios, a gente tem a avalanche sanitária. Exatamente. Eles estão atolados no meio da água, a gente está atolado no meio da merda. Eu falo português, claro. Que bosta, né? Literalmente. Cara, na boa, ali dos dois eu tenho um carinho especial pelo Chico. Começa porque o Jota é sanguíneo, né? Então por natureza me irrita. Por mais que eu goste, me irrita. É a vida. E assim, o Chico é muito inteligente, cara. Tipo, a Bruna tava me falando, tava me repassando um trecho de uma aula dele, que tipo, ele conseguiu deixar de uma forma tão simples o que eu tava estudando, que era exatamente o mesmo assunto do Lux Sapientia, do filho do Olavo. Eu falei: cara, esse cara é um gênio. Então, você, meu amigo rigorista, Missa Tridentina Raditrad, ele estava falando sobre astrologia. Ah, meu Deus. A igreja proíbe, mas a gente paga no purgatório, fica tranquilo. Porque é o que a gente tá falando dos símbolos. Os astros e os signos, eles são o quê? São símbolos. E que, adivinha só, sabia que tem 2 santos, grandes santos, que eles estudavam astrologia, usavam o simbolismo das esferas planetárias? Eu acho que tem uma que é doutora da igreja. Os 2 são. Uma é mulher? Não, são 2 homens. 2 homens? Porque eu vi coisas assim no livro de uma doutora. Então, é porque todo mundo... A cosmologia e a astrologia medieval não tem nada a ver com o João Bidu. E nem com a revista Capricho. Isso aí é frescura. Que também não tem nada a ver com a astrologia dos egípcios. Mas enfim... Quais são os santos? Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino. Dos 2 dominicanos. Eu vi bastante coisa de Santo Edelgarda.
tem um trecho muito grande onde Deus Pai revela a ela como ele usa os astros. Sim, porque E Deus a forma como criou, ele- né? Sim, lógico. E ó, qual que é o simbolismo das esferas planetárias? Tudo olha do ponto de vista da Terra. Então você tem lá Mercúrio, Vênus, Lua, tal, e depois tem os 12 signos do zodíaco, e acima disso está Deus. E cada uma dessas coisas representa uma característica, uma casinha do ser humano. Por isso que o mapa astral é separado em casas. Cada casa representa alguma coisa. Quer dizer que você então copia e cola do céu? Não, a mesma coisa que você não é cópia do seu temperamento. Tipo, é muito normal um melancólico saber lidar com as pessoas, mesmo que não goste, né, Bruno? Né? Ah, mas dá drama, eu sou melancólico sanguíneo, você é quente e frio? É morno vomita. Mas o morno, ele é mais quente do que o frio. E ele não chega a ser mais frio, ele é menos quente. Ele é menos quente, verdade. Então o morno já é quente. Já é quente. Verdade. Mas, quanto ao J. Chico, realmente, o Chico, ele tem uma... Eu vi uma palestra dele no Instituto Borborema sobre o imaginário da esquerda e da direita. Cara, a forma com que ele aborda e mostra isso, como esse imaginário tá tão intrínseco a gente, e a gente não faz ideia. Muito boa. O trabalho foi bem feito, né? Nossa! E sensacional. O Chico dá pra ouvir, dá pra sentar tomando cerveja ali quanto tempo for, trocando ideias. Pior que a primeira impressão que eu tive do Chico foi de um velho filho da puta desse. Tipo, eu pensei, Tipo, dá pra sentar lá e ficar tomando cerveja só ouvindo. Eu tinha um professor de química que foi assim, no ensino médio. Guardadas as devidas proporções, ele era mais novo, né? Mas chamava a gente ia lá no aeroporto lá tomar umas tubaínas lá. Sentava. Aprendi mais química ali na mesa do boteco do aeroporto do que dentro da sala de aula. ah, legal. É bom quando dá química assim, né? Né? Total. Mas J. Chico, Essa foi sutil. saibam que são uma grande inspiração pra gente também. Ajudaram muito e pelo menos a gente consome bastante conteúdo aí deles. E tamo junto, quem sabe um dia, né? A gente sonha. Pois é. Mas, me diz, você pegou eles como exemplo de maturidade, mas por que eles são um exemplo de maturidade pra você? Um exemplo, o Jota, da maneira com que ele realmente pega na mão ali das pessoas e ensina passo a passo. Cara, então, se você ouve o podcast 60 alguma coisa, que é o Naufrágio da Maturidade, ele vai dando ali no passo a passo, cara. E para você realmente começar a ter atitudes maduras e começar essa caminhada de crescer na maturidade. E o Chico, ele complementa isso com um imaginário. Porque não adianta nada a gente querer viver uma coisa que a gente não faz nem ideia. E a diferença do imaginário para a imaginação é bem sutil ali. Qual que é a diferença? Então, do imaginário para a memória é bem gritante ali. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar numa coisa que a gente já viveu, a gente consegue materializar tudo ali e tal, porque a gente já viveu. Então tá na nossa memória. Só que, por exemplo, se a gente começar a pensar, poxa, o que eu vou fazer no fim de semana? Se você tiver algum programa, você consegue já ir falando ali e tal, ou pelo menos dar uma ideia. Pô, é domingo? Domingo com certeza eu vou na missa. Pode ser de manhã ou à noite. Então você já vai ter uma ideia. Quer dizer que isso está na nossa memória? Não está. Não está. São coisas que estão entrelaçadas, mas não são a mesma coisa. E é aí que fala as faculdades da alma, né? 2 ou 3. Mas o imaginário, ele está ali. Aliado com a memória, ele está próximo, ele funciona ali junto, mas por que também? Você consegue ter uma noção daquilo que você vai fazer, porque você já fez alguma vez. Então, por isso que eles caminham juntos. E aí o imaginário, ele vai dando esse caminho para que a gente trilhe esse caminho de maturidade. Imagina, o cara nunca viveu, nunca pagou um boleto na vida. Como que ele vai começar a ser maduro? Ele precisa conhecer. E volta aquela velha história. O melhor jeito de aprender é com alguém te mostrando como faz. Sim. Então o imaginário, ele ajuda nisso. Ele dá toda essa base ali para que a gente siga esse caminho. E cara, o Chico, ele é excelente naquilo que faz. Eu fico admirado com a facilidade com que ele traz certas coisas.
Tanto que eu tava até ouvindo o podcast meio alto, em casa, e minha mãe ouviu uma frase, chegou no meu quarto assim, quem que esse cara tá falando? A frase era bem assim, quem cobra gratidão nunca fez de graça. Cara, minha mãe falou, quem que esse cara? Eu botei o podcast pra ela ouvir, lá ficou lavando louça, eu ouvi, nossa, ele fala bem. Aí teve um encontro com a verdade ali, já. Eita, que bom. Mas é justamente isso. O trabalho dos náufragos é justamente dar boias e suplementos para que a pessoa saia desse naufrágio, né? E tá servindo direito. Então um abraço aí, Chico e Jota. Não sei se eles vão ouvir isso algum dia, mas que fique registrado esse carinho por esses mestres. É igual o padre falando, o Papa Francisco que nos assiste pela internet. É isso aí. Amor próprio é tudo. Mas o importante é ficar registrado. O carinho não precisa de gratidão, não precisa que eles venham e apareçam aqui, ou que me ouçam algum dia. Pensou rápido, Aí... né, Tigrão? Deu nem tempo de eu fazer zoeira. Não precisa ser recíproco. Enfim, algo mais a acrescentar? Eu acho que esse realmente foi. Faz tempo que a gente não faz um episódio de listas, né? E só prova delas, eu sofro muito pra fazer lista. Não mudou a regra ainda. Continua igual. Ainda bem que a gente é uma dupla de 2, né? Pois é. Mas é isso aí. Então, caríssimos ouvintes, sem mais delongas, é isso aí. Fica a dica aí, conheça um pouco mais dessas pessoas que a gente apresentou para vocês. Se já conhecem, muito bom. Se não conhecem, tá aí uma chance para conhecer. E diga nos comentários também lá no nosso Instagram quem te inspira, quem te faz ter essas aspirações. Porque o principal que a gente quer aqui, partilhando dessas pessoas, é justamente mostrar e fortalecer o nosso imaginário para que a gente possa caminhar e sair desse canil. Pois é. Então esse é um bom caminho, sabendo de gente que nos ajuda a sair disso. Certo, Rodrigo? Certíssimo. Então, sem mais delongas, caríssimos, é isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora também. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Falou, valeu.